aí, galera, beleza? Novamente com vocês aqui, professor Thiago Bastos, de Geografia. Vamos continuar nosso assunto sobre urbanização do Brasil aqui no nosso canal, no Enem BR. Fique com a gente, não mude, permaneça conosco. Estamos aqui com um compromisso muito sério de ajudar você na sua aprovação final em uma das grandes faculdades públicas brasileiras, na sua prova do Enem. Se Deus quiser, vai dar certo. Galera, nas aulas passadas, a gente começou a falar sobre a urbanização do Brasil. A urbanização do Brasil, nós tivemos momentos conceituais falando do que é urbanização, o que é o crescimento urbano, as fases desse crescimento urbano no Brasil, as fases do qual nós tivemos a formação de núcleos urbanos. Após esses núcleos urbanos, essas áreas centrais urbanas formadas, nós tivemos um processo de formação por suburbanização, e após uma suburbanização nós tivemos um momento de periurbanização. E a gente aprendeu que esses momentos foram momentos seccionados, foram momentos diferentes, né? Foram momentos de desenvolvimento histórico das cidades brasileiras. E falei para você, deixei claro nas aulas passadas que o êxodo rural, crescimento da atividade industrial, crescimento da atividade comercial foram as principais atividades e fenômenos que ajudaram a crescer, a inchar, a expandir essas zonas urbanas brasileiras. Na aula passada, nós falamos sobre vários processos urbanos que nós tivemos aqui no Brasil. Vários processos urbanos, né? Então nós citamos processo de macrocefalia urbana, nós citamos processos como a especulação de solos urbanos, e todos esses processos sim, podem sim ser cobrados na tua prova do Enem. Então, para a gente não pecar por falta, a gente acabamos por optar em comentar várias possíveis perspectivas de questões na tua prova do Enem. E nós vamos continuar com esses comentários agora, com essas análises agora, e a gente vai começar a falar, por favor, cheio no slide, vamos começar a falar sobre a poluição dos rios urbanos, né? Galera, a poluição dos rios urbanos, queria que vocês prestassem bastante atenção, que é um tema... Opa, só um instantinho, pronto. A poluição dos rios urbanos é um assunto muito corriqueiro em provas de vestibulares, um assunto muito corriqueiro na tua prova de Enem. Então, a poluição de rios urbanos acontece basicamente por fatores que estão diretamente relacionados a uma expansão desordenada das cidades. E aí eu vou colocar aqui para você, ó, preste atenção aí, ó, no quadro, ó, expansão desordenada das cidades. Então, galera, como bem expliquei para vocês em aulas passadas, a expansão desordenada das cidades, que inicia esse processo de expansão desordenada de grandes centros urbanos aqui no Brasil, já a partir da década de 60, década de 70, como é o caso de grandes cidades como Rio de Janeiro, como a cidade de São Paulo, cidade de Belo Horizonte, cidade de Fortaleza, cidade de Recife, Salvador. Essas grandes cidades já estavam dando sinais claros de que essa expansão urbana era desordenada. Então nós aprendemos que um dos grandes motivos dessa desorganização espacial das cidades é justamente a macrocefalia. E especificamente, alguns problemas ambientais, como a poluição dos rios urbanos nas cidades, estão diretamente relacionados a uma vulnerabilização de um trabalhador urbano. Lembra que eu falei para você que quanto mais caro é o solo urbano, o metro quadrado urbano, maior é a probabilidade desse trabalhador se deslocar para regiões mais periféricas aos núcleos urbanos? Regiões mais periféricas suburbanizadas, subestruturadas? Ok, eu quero que você entenda que esse processo de poluição dos rios urbanos está diretamente relacionado a essa vulnerabilização de uma classe trabalhadora urbana que não tem recursos suficientes para comprar o seu solo urbano e assim constituir a sua residência. Logo, eu queria que vocês observassem aí novamente a figura cheia na tela. Logo, eu queria que vocês observassem de forma muito clara esses aspectos de uma suburbanização à margem de rios. Aqui você vê, ó,
a água corrente, né, um córrego urbano. Fatalmente, esse córrego urbano pode sim se tornar um fluxo de água mais intenso em momentos de chuvas intensas que as regiões, as várias cidades brasileiras passam, especialmente nos verões, já que nós estamos no hemisfério sul. E observa as características, galera, ó, como eu falei para vocês, ó, aqui a gente tem a construção de residências infelizmente subestruturadas, subconstruídas, barracos, onde esses moradores, né, essas pessoas carentes geralmente utilizam muito de materiais reciclados, né, utilizam muito de materiais de coletagem, material de coletagem que coletam na rua mesmo. A gente observa que mesmo casas de alvenaria, como você observa essa daqui, ó, casas de alvenaria, não tem uma arquitetura, né, não tem um padrão de arquitetura muito bem definida. São construções, na verdade, subconstruídas, subprojetadas. Observe aqui, ó, que é bem na margem, né, ó, bem na margem do córrego, do rio urbano. Todo esse processo que você está vendo aqui, de poluição de rios urbanos, é sim decorrente ao desordenamento dessas cidades. Mas, professor, o que causa a poluição desses rios urbanos? Vamos lá, preste atenção. Primeiro, já coloquei aqui para você a expansão desordenada das cidades. Segundo, a poluição desses rios urbanos, como já falei para vocês, é ocasionada também pelo que nós chamamos de, atenção, vulnerabilização dos trabalhadores urbanos. Lembrando, professor, a vulnerabilização desses trabalhadores urbanos acaba acarretando a construção ou expansão dessas grandes regiões periféricas ou dessas favelas ou comunidades carentes em margem de rio. Exatamente. Observe que essa expansão desordenada, somada a essa vulnerabilização de trabalhadores urbanos, ocasiona este problema muito grave, esse problema ambiental muito grave, que é a poluição desses mananciais e rios urbanos no Brasil. E o que eu queria que você atentasse é que, segundo o geógrafo Luciani, que é um grande pesquisador, um grande geógrafo brasileiro, ele afirma que de cada 10 rios brasileiros que nós temos nas grandes zonas urbanas do nosso país, 9 desses rios estão poluídos. E o IBGE segue essa mesma lógica de pesquisa. Ou seja, nós temos 90% dos nossos rios urbanos brasileiros completamente poluídos. Atenção, fruto de uma expansão desordenada das nossas cidades, fruto de uma expansão, de um crescimento de regiões periferizadas, de regiões periféricas, subconstruídas, subprojetadas, resultado de um processo constante de vulnerabilização de trabalhadores urbanos, que não têm grana, não têm dinheiro para comprar um solo urbano. Agora vamos lá para a figura de novo, por favor, olha aqui o quadro, vamos lá. Entenda que a poluição de rios urbanos está relacionada principalmente, galera, à chamada poluição doméstica. A poluição doméstica, o chamado esgoto in natura, né? Professor, mas espera aí, poluição doméstica é o esgoto. Se esse esgoto é jogado diretamente no rio, então nós temos uma característica muito clara nessas regiões aonde esses rios urbanos são antropizados, são totalmente poluídos. E essa característica é a ausência de saneamento básico. Ausência de saneamento básico. Ou seja, a ausência de saneamento básico que já foi comentado com vocês em aulas passadas, na verdade na aula passada, que é um problema seríssimo, não só de estrutura física das grandes cidades, mas também um problema seríssimo de saúde pública, questão de saúde pública nas grandes cidades brasileiras, é sim uma característica extremamente visível, extremamente latente aos olhos de quem analisa esses espaços geográficos urbanos,
quando o assunto é poluição de rios urbanos. O que eu quero que você entenda que é uma soma de fatores. Professor, então, dessa lógica, a gente entende que, além de ser um problema social, não deixa de ser um problema ambiental. É óbvio, galera, vamos lá. O princípio da sustentabilidade nos coloca a seguinte situação. O princípio da sustentabilidade nos coloca que essa sustentabilidade deve ter 3 eixos, né? Quais são os 3 eixos de desenvolvimento da sustentabilidade? O desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e o desenvolvimento ambiental. Para que haja a preservação do meio ambiente, nós temos que ter essas 3 linhas de desenvolvimento muito bem desenvolvidas na sociedade. Quando nós não temos pelo menos uma dessas linhas, infelizmente, nós temos uma séria tendência a degradarmos o ambiente, o meio ambiente. Lembrando, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e desenvolvimento ambiental. E aqui na foto, que eu mostrei para vocês anteriormente, que eu vou mostrar novamente, vamos lá. Aqui a gente consegue ver claramente, pessoal, que nós não temos desenvolvimento econômico nem desenvolvimento social para com essa comunidade que vive à beirada deste córrego, deste rio urbano. Dessa forma, o meio ambiente sofre. Os rios urbanos sofrem com o processo que nós chamamos de periferização, que nada mais é, Alessandro, como é o nome, professor? Vamos lá, olha aqui o nomezinho, ó. Colocar no quadro aqui para vocês bonitinho. Periferização. Nada mais é do que o processo de expansão das favelas ou de comunidades carentes ao entorno de rios. Beleza, galera? Vamos lá para o nossa próxima discussão sobre urbanização no Brasil. Galera, agora esse problema que é fichinha muito, mas muito corriqueiro no teu Enem, que é o problema do lixo nas grandes cidades. Os resíduos sólidos, orgânicos ou inorgânicos que as grandes cidades produzem no nosso país. Galera, há um problema seríssimo, estrutural das grandes cidades brasileiras, que é justamente a existência de aterros sanitários nessas cidades. Na verdade, há uma grande carência de aterros sanitários no Brasil, já foi matéria inclusive em jornais importantes como Fantástico, do qual o nosso país, as grandes cidades do nosso país, infelizmente não estão dotadas de aterros sanitários para tratamento dos seus resíduos sólidos, seja orgânicos ou seja resíduos inorgânicos. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, atenção por favor, olha aqui, a primeira coisa que a gente tem que entender, vamos lá, que lixão, ó, é diferente de aterro sanitário. Lixão é diferente de aterro sanitário. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Lixão diferente de aterro sanitário. Pô, professor, mas qual é a diferença? Vamos lá. Observe a foto ao lado da nossa anotação que a gente fez agora. Observe a foto ao lado. Você vai ver que há um acúmulo de lixo na foto, claramente há um acúmulo de lixo, você consegue identificar muito fácil. E nas laterais, aqui ó, observe que nas laterais aqui ó, onde eu estou colocando a setinha aqui ó, tá vendo? Nas laterais, setinha, tá aqui ó, nessas laterais aqui, onde eu estou colocando a setinha, aqui ó, pronto. Nessas laterais aqui, nós temos o solo permeável. Peraí, professor, o que é o solo permeável? Solo permeável é aquele solo que absorve, vou colocar aqui para você, absorve água. Professor, mas não tem problema, professor, o solo absorver água. Eu concordo com você. Inclusive, uma das propriedades do solo é a capacidade de absorção. Mas tem um problema. O problema é que, por conta desses lixões não haver impermeabilização do solo, muitas vezes esse lixo acumulado nos lixões acaba fazendo com que o solo absorva o chamado chorume. Esse é o grande vilão da história, o chorume. Uma vez o chorume, chegando até o lençol freático,
sendo absorvido por esse solo que não está protegido, não está impermeabilizado nesses grandes lixões urbanos ou em regiões metropolitanas do Brasil, uma vez esse chorume chegando até o lençol freático, galera, infelizmente, nós além de termos um problema ambiental relacionado à poluição de solos, ainda teremos um problema ambiental relacionado à poluição de lençóis freáticos. Então, o grande X desses lixões é justamente a falta de estrutura que esses aterros possuem, aliás, esses lixões possuem, de receber de fato esse lixo orgânico, que é o lixo mais prejudicial à poluição, quando o assunto é poluição de solo e de lençóis freáticos. O que eu queria que você entendesse é que o aterro sanitário, que seria uma estrutura ideal para tratamento de lixo, não são todas as grandes cidades brasileiras que possuem. Com o aterro sanitário, daria condições o aterro sanitário a um processo de compostagem, a um processo de canalização de chorume, teríamos uma condição mais otimizada de tratamento de resíduos orgânicos e de inorgânicos que, infelizmente, os chamados lixões não dão essa condição para as grandes cidades brasileiras. Lembrando que nem todas as grandes capitais brasileiras tratam seu lixo, nem todas as grandes capitais brasileiras, inclusive São Paulo é uma delas, Rio de Janeiro também, Fortaleza, Recife também passa por esse problema. Nem todas as grandes cidades brasileiras tratam seu lixo, nem todas as grandes cidades brasileiras possuem aterros sanitários. Ou seja, é questão recorrente de Enem. Lembrando que essas grandes cidades são grandes produtoras de lixo. Aqui em nossa cidade de Fortaleza, nós produzimos nada mais, nada menos do que 25 mil toneladas de lixo dia, ok? O censo diz 25 mil toneladas dia. A cidade do Rio de Janeiro, salvo engano, produz uma quantidade de lixo bem maior. São quase 78 mil toneladas de lixo dia que vão sim para algum aterro sanitário ou, infelizmente, vão para lixões em regiões metropolitanas do Brasil. Então, galera, o grande X do problema do lixão, atenção, a produção de chorume, processo de decomposição do lixo orgânico, beleza? A absorção desse chorume por um solo impermeável que está desprotegido, portanto não está impermeável, e aí nós temos a consequente poluição do solo e geralmente de lençóis freáticos que passam ao entorno dessas regiões de acúmulo de lixo. Beleza, galera? Essa é a nossa dica forte para a sua aprovação no Enem, quando o assunto é urbanização, beleza? Lixo nas grandes cidades brasileiras. E aí na próxima aula a gente continua a comentar com vocês mais problemas urbanos das grandes cidades. Beleza, galera? Fui, falou!